O repórter Tiago Ramos está no Salão Verde e tem outras informações ao vivo sobre a pauta do plenário. Tiago, de que forma os destaques à medida provisória 527 podem alterar a proposta original? Adriana, bom dia. Completamente. Por exemplo, um dos pontos centrais aí do RDC é justamente a possibilidade de contratação integrada. Uma única empresa faria o projeto e executaria esse projeto. Hoje são necessárias duas licitações, uma para fazer um projeto e outra para que uma empresa possa executar esse projeto. A oposição diz que esse regime de contratação integrado pode gerar margem para irregularidades. O PSDB apresentou um destaque justamente para acabar com essa possibilidade de uma contratação integrada. Eu estou aqui com o vice-líder do PT na Câmara, vice-líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães. Deputado, há mudanças no RDC ou não? O governo pretende fazer alguma mudança nesse texto? A MP já foi aprovado o seu texto básico e fundamental, o mérito da MP já foi aprovado e, portanto, não haverá mudança de conteúdo naquilo que nós vamos concluir a votação aqui na Câmara. A questão central da contratação integrada, se mexer nisso, tira o foco central da medida provisória, porque a contratação integrada é aquilo que vai permitir a administração pública ter o controle do processo licitatório, do chamado certame. A contratação integrada, igualmente, proíbe, interdita o processo que é montado num processo licitatório das grandes empresas. Controlam tudo, uma faz o projeto básico, a outra faz o projeto executivo, dois contratos e, portanto, encarece a obra, eleva preço. Esse regime diferenciado é moralizador. Ele moraliza a lei das licitações no Brasil. A oposição diz que é imoral a questão do sigilo que esse projeto traz, impedindo que os órgãos de fiscalização atuem durante toda a fase de licitação. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não é verdade, porque o texto da medida provisória, o texto do RDC, do meu PLV, é claro, durante o certame, entre abrir o edital, lançado o edital e concluído o edital, os órgãos de controle terão acesso. Ou o Tribunal de Contas da União não serve para fiscalizar, ou a CGU não serve para fiscalizar. É exatamente esses órgãos que vão permitir que a administração pública não fique mais nas mãos das grandes empreiteiras. Porque é disso que se trata o debate aqui na Câmara. Há um conluio no sentido de interditar uma medida moralizadora, modernizadora e que dá eficiência às licitações no Brasil, sem abrir qualquer brecha para qualquer desvio do mal feito ou qualquer indício de irregularidade em qualquer licitação. É um controle absoluto. O TCU vai exercer a fiscalização durante a licitação. Vencida a empresa, vencedora, todo mundo vai saber o valor da obra. Amarra, alguém vai ter que ter responsabilidade na execução de uma obra como não tem atualmente. Deputado, a Adriana lá no estúdio gostaria de te fazer uma pergunta. Eu queria te pedir que colocasse o ponto de volta. E enquanto isso, eu só queria que o senhor confirmasse uma informação. Não haverá mudanças no texto da MP 527, é isso? Se depender de nós aqui da Câmara, não. Evidentemente que poderá ter ajuste de redação no Senado, mas no ponto de vista fundamental, o que é fundamental? Equacionar o problema do certame, da licitação, amarrar direitinho para evitar o colu e a formação dos cartéis. E segundo, garantir a contratação integrada. Isso que é fundamental. Tudo mais pode ser vírgula ou erro de redação. E o Senado já se convenceu. Eu acho que o Senado já está reagindo naquilo que é fundamental. Manter aquilo que fizemos com muito esforço aqui na Câmara. Nós estamos prestando um grande serviço ao país e aos órgãos de controle. Inclusive a administração pública vai sair ganhando com isso, porque é uma medida que protege a administração pública. Deputado José Guimarães, o senhor consegue me ouvir bem? Estou ouvindo agora. Deputado José Guimarães, uma outra polêmica em vista na Câmara. Uma alteração na proposta da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A notícia está na Agência Câmara. Relatório final da LDO protege emendas individuais do contingenciamento. As emendas individuais poderão ficar livres de contingenciamento em 2012. Esta é uma das principais novidades do substitutivo ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, entregue nesta segunda-feira pelo relator deputado Márcio Reinaldo Moreira na Comissão Mista de Orçamento. De acordo com o texto, além de ficarem livres do bloqueio, as emendas terão prioridade na execução, de modo
modo similar ao que acontece com os projetos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Deputado José Guimarães, essa proposta tem apoio do governo? Não, os programas essenciais e prioritários da administração pública são aqueles que são encarados como estratégicos. PAC, programas sociais, os investimentos prioritários, as obras da Copa e das Olimpíadas. Isso é fundamental. O governo precisa, ao mesmo tempo, manter o controle da inflação, fazer o equilíbrio das contas públicas e aumentar gradativamente e progressivamente os investimentos públicos no Brasil. Fora disso, podemos ajustar alguma coisa, mas nada que quebre isso, inclusive, que está colocado na resolução número 1 do Congresso Nacional. Nem a LDO, nem o PPA, nem a Lei Orçamentária Anual podem alterar aquilo que já está na resolução número 1 do Congresso Nacional. A peça orçamentária, a Lei de Diretriz Orçamentária, tudo é baseado na resolução número 1. Portanto, é um debate que nós vamos fazer, mas o governo, evidentemente, que tem uma excelente relação com o Congresso, estamos aprimorando isso, e aquilo que for para aprimorar, manter a transparência, manter a coisa bem feita, o governo está aberto. Evidentemente que eu sequer vi o texto que o deputado apresentou, o relatório final, mas de qualquer maneira, o governo não vai abrir mão daquilo que é fundamental. Os investimentos do PAC, os programas sociais, os investimentos da Copa e aqueles outros investimentos que estão já, que integram os programas específicos de cada ministério. Isso é fundamental. E o governo vai ter a margem, como sempre teve. Não precisa alvoroço. Calma para a gente aprovar um LDO que, de fato, dê conta desse novo período que nós vamos ver em 2012. Pode ser que a Câmara discuta também nessa semana o reajuste da tabela do imposto de renda, 4,5%. O senhor acredita que dê confusão isso, que possa subir esse valor ou descer à revelia do interesse do governo aqui na Câmara? A negociação, evidentemente, acontecerá, em primeiro lugar, com os líderes da base e, em segundo, com os líderes da oposição, de todo o Congresso. Quem comandará essa articulação é o líder do governo e o presidente Marco Maia. É uma boa medida provisória. O clima é positivo para se votar essa medida provisória. Do ponto de vista do PT e do governo, a prioridade é votar os destaques do RDC. Se a semana nós concluirmos, depois desse imprensado do feriadão, votando os destaques do RDC hoje e amanhã, para mim, já ganhamos a semana. Estamos fazendo aquilo que a sociedade brasileira espera. É o Congresso ter responsabilidade naquelas votações que são polêmicas. E nós estamos já agindo com o máximo de rigor. Em todos os momentos, eu vou concluir dizendo, nós negociamos com a oposição, conversamos. E chega a hora que, evidentemente, nós vamos, é a chamada hora da onça beber água, como diz lá no Nordeste, e os cearenses falam. E a hora chegou, nós vamos concluir essa votação para o bem do Brasil e para o bem da Copa de 2014. Deputado José Guimarães, eu vou ler agora outra notícia na Agência Câmara, desta vez relacionada à segurança pública. Líderes dos bombeiros do Rio se reúnem com Comissão de Segurança. Os líderes do Movimento dos Bombeiros Militares do Rio de Janeiro vão se reunir nesta terça-feira, hoje, com o presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, deputado Mendonça Prado, e com integrantes da comissão. O encontro será realizado às 16h na sala de reuniões da comissão no anexo 2. O cabo Benevenuto da Sillo, principal representante do protesto por melhores salários e condições de trabalho, realizado no quartel central da corporação no início do mês, vai iniciar em Brasília uma campanha para aprovar a anistia dos 439 bombeiros presos na manifestação. Deputado, essa questão específica do Rio de Janeiro remete para uma questão nacional, a remuneração dos policiais. A votação da PEC 300, que cria um piso salarial para a categoria, deve ser concluída quando aqui na Câmara? O primeiro turno já foi votado. Quando deve ser votado o segundo turno? Em primeiro lugar, é importante dizer da minha solidariedade, aí como deputado do PT, aos bombeiros do Rio de Janeiro. Não falo aqui pela bancada e nem pelo governo. Falo como deputado, minha solidariedade aos bombeiros militares do Rio de Janeiro. A anistia que foi aprovada no Senado pode sim também ser aprovada aqui na Câmara. Em segundo lugar, o presidente Marco Maia compôs uma comissão interpartidária para discutir a PEC 300. O problema da PEC 300 é fundamental. Primeiro, ter um piso nacional para os policiais, correto, temos que ter, e o governo é favorável a isso. Segundo, o que nós precisamos discutir é como é que fica a composição financeira desse Fundo Nacional, de onde sai o recurso para pagar o piso nacional. Os estados chegam e dizem, nós não temos como pagar, e jogam o problema no colo da União. Não, é uma ação que tem que ser feita conjuntamente. Eu sou favorável à PEC 300, desde que
se feche um acordo com os governadores, porque não basta rebolar o problema da segurança pública, o problema nacional, mas a Constituição diz, é claro, que é responsabilidade dos estados, bancária a questão da segurança pública. Por outro lado, é evidente que é inaceitável. Tem policial que ganha R$1.900, R$1.200. São Paulo é R$900 mil. Como é que um policial desse vai fazer segurança à sociedade? Ele tem isso como atividade de bico e não como uma atividade típica de Estado. Eu acho que nós temos que enfrentar esse debate. Não é rebolando o problema para a União. União e Estados precisam buscar uma solução. E esse é o entendimento da casa. O presidente Marco Maia compôs uma comissão e nós estamos discutindo isso sem pressa, sem assoldamento. Deputado, para encerrar, a gente está falando do que vai ser votado, do que não vai ser votado, quando na verdade tem um projeto tramitando aqui na casa em urgência urgentíssima, o Pronatec, que pretende estimular a criação de vagas de ensino profissionalizante. O governo vai retirar o pedido de urgência urgentíssima desse projeto ou vai partir para a votação disso também hoje? Olha, é uma votação fundamental, é um projeto fundamental para o país. O que o governo tem investido no ensino profissionalizante, e eu dou um testemunho do meu estado, o estado do Ceará e o Nordeste brasileiro. Se der para votar o projeto, por mim não tiraria a urgência. Evidentemente que tem que haver a negociação, mas esse projeto é fundamental para a educação profissionalizante do Brasil. Obrigado, deputado José Guimarães, vice-líder do governo aqui na Câmara, que é do PT de Ceará.